Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Conexão Samaritano, o podcast do Instituto Samaritano de Ensino. Eu sou a Manuela. E eu sou a Maria Fernanda. Nós somos alunas do 9º ano do Ensino Fundamental aqui do Samaritano e seremos as hosts para esse episódio. E hoje vamos falar sobre um projeto que está movimentando a escola inteira, o Interclasse 2026. Mas dessa vez não é só um campeonato. Os próprios alunos que estão participando da organização criaram regras inspiradas na Kings League, criaram um aplicativo que você consegue acompanhar os jogos e também transformaram o campeonato em algo muito maior. E para conversar com a gente sobre tudo isso, recebemos os alunos Pedro e Vinícius, que estão participando diretamente dessa construção. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Agora vocês podem se apresentar, falar a série, a equipe. Bom, eu sou o PK, faço parte do 3º B, sou líder de sala, sou capitão do time e sou organizador do evento. Meu nome é Vinícius, sou aluno também do 3º ano B e ajudo o PK na organização do Interclasse também. Meninos, então, qual que é a função de vocês no Interclasse e como que está sendo participar disso? Bom, a gente faz parte da questão administrativa, a gente faz toda a súmula do jogo, a gente organiza todo o aplicativo, a gente auxilia o Neto na arbitragem e toda essa questão lógica é a gente que faz. Questão de jogos, falar com capitães, toda essa questão de estrutura. Se ao mesmo tempo que a gente também participa na organização, a gente faz parte de uma equipe, né? Então a gente tem hora que tem que saber dividir e separar um pouco as responsabilidades da equipe e da organização ao mesmo tempo. E como que surgiu, em que momento que vocês tiveram a ideia de transformar o Interclasse em um formato da Kings League? Bom, essa ideia surgiu junto com o pastor. Ele chegou em mim falando sobre questão de ser muito repetido, ser sempre a mesma coisa. E aí eu tive a ideia da gente colocar ideias da Kings League, que é um torneio muito diferente que acontece já na rede há algum tempo. A gente adaptou ao futsal, adaptou ao samaritano e trouxe várias regras, várias dinâmicas que deixaram o esporte muito mais legal e muito mais interativo. Até porque a gente via que muitos dos alunos que estavam chegando, principalmente os mais novos, às vezes não gostavam tanto assim de esporte, às vezes pelo fato de ficar muito tempo sem acontecer nada, às vezes não tinha gol. Então a gente mudou algumas dinâmicas, algumas regras com essa inspiração, eu ajudando o Pedro que tomou a iniciativa, para a gente começar, né, a partir desse projeto também chamar mais pessoas para participar. Se vocês puderem explicar pra gente qual que é a diferença da Kings League para um jogo de futebol normal. No geral, é praticamente parecido, porque é questão o campo, 2 gols, a quantidade de atletas acaba diminuindo um pouco, porque o campo acaba diminuindo, então é 7 atletas para cada lado, ao invés de 11 que é no campo. E é adicionado algumas regras ao longo das partidas, ou seja, muitas vezes você pode chamar pessoas de fora para bater pênaltis, algumas regras que mudam a dinâmica do jogo, ou seja, ao invés de ser sempre 7 contra 7, às vezes vai ter um 2 contra 2, um 3 contra 3, e isso promove um pouco mais de esforço e um pouco mais de dinâmica dentro do esporte. Agora eu queria perguntar para vocês sobre o aplicativo, como que surgiu a ideia e o que ele fornece, né, aos jogadores. Bom, o aplicativo surgiu para facilitar a interação dos atletas com o campeonato. Então, ter acesso à artilharia, ter acesso a vídeos, a partida que está acontecendo, ao placar, para facilitar e ter essa interação. Então, por exemplo, eu não preciso ficar falando qual vai ser o jogo. Eles têm acesso ao aplicativo, eles sabem, eles conseguem abrir o aplicativo, eles sabem qual que é o horário do jogo, quem vai jogar, quem está suspenso. Então, meio para facilitar tudo e para deixar também divulgar, para ter essa divulgação entre os alunos do Samaritano. Até porque no ano passado, quando também teve a Interclasse, só que foi a organização dos professores de educação física, muitas vezes demorava para ser o resultado dos jogos. Então era a tabela, né, que era exposta lá no mural, uma folha, só que às vezes demorava para atualizar os placares, a gente não conseguia acompanhar certinho como que estava a classificação, quem estava em primeiro, quem estava em segundo. Então esse aplicativo inovou e trouxe um pouco mais de facilidade, né, na hora de verificar as coisas.
E como que vocês dividiram as funções, tipo assim, dentro do jogo? Assim, as funções foi meio que as habilidades naturais de cada um, sabe? Então, eu tinha facilidade de comunicar com outros atletas, então eu sempre fiz a parte de falar com capitães, falar com atletas. O Vinícius tem muita facilidade com questão logística de jogo, questão de fazer súmula, então eu sempre deixei essa parte mais para ele. Foi meio que uma divisão natural, a gente nunca sentou para conversar sobre quem ia fazer o quê, ou quem ia falar tal coisa. Sempre foi natural, assim. Cada um já tinha meio que seu lugar. Isso aí, ué. Não teve vamos, tá pronto, é isso aqui, você vai fazer isso, eu vou fazer isso. Às vezes tem hora também que eu acabo me intrometendo no que o PK vai fazer, então tem algum assunto que tem que recorrer ali rápido e eu que peguei ali o assunto, eu já vou, converso com coordenação, com o atleta, mas a maioria das vezes o PK que faz isso e às vezes ele também me ajuda na súmula, a montar as coisas e assim vai seguindo. Sobre o jogo em si do Interclasse, ele é inspirado só na Kings League ou vocês montaram regras, vocês modificaram algumas coisas? Bom, o principal foi a Kings League, de fato. Então, o sistema de escalonado, né, 1 contra 1, 2 contra 2, tudo veio do Kings League, da Kings League. Questão de pênalti do presidente, né, que tem a questão dos professores ser presidentes, que é uma questão muito legal. Só que, por exemplo, acontece de talvez o professor não consiga vir no jogo. E aí a gente adaptou do chacrobol, que a gente fala, né, do futebol de 7, a gente trouxe o shootout, que é um X1, né, o jogador contra o goleiro, para decidir esse pênalti, para meio que substituir. Então foi um pouco de cada coisa, mas principalmente a Kings League. A única coisa assim que vai se tornando um pouquinho diferente é por conta principalmente do número de atletas e do tamanho, né? Porque na Kings League, quando a gente vai ver, é um campo muito maior do que a quadra. Então acaba que tem mais pessoas lá. Então 1 contra 1, 2 contra 2, às vezes se for 1 minuto, quando der 3 minutos já tá todo mundo na quadra de novo. Então a gente também deu uma espaçada nesse tempo de escalonado para conseguir pegar essa dinâmica e deixar ela por mais tempo. E demorou muito para montar o regulamento, montar o aplicativo, organizar tudo? Nossa, demais. Foi bastante. Complicado mesmo. A ideia surgiu em janeiro, começo de fevereiro. O pastor veio me comunicou e pediu para fazer o regulamento. E aí foi 2 meses batutando, falando, a gente pode fazer isso. Mas isso não dá certo, a gente vai ter que tirar. Até encaixar tudo certinho, demorou 2, 3 meses. De colocar regra, tirar regra. Aí fala com o capitão não gosta de tal regra, o outro não apoia, tal. Demorou bastante, mas no final deu certo. Até na primeira rodada era uma regra também, a gente deu algumas modificadas depois que a gente viu o primeiro jogo, porque não estava rolando muito certo. Aí a gente fez algumas mudanças, mas agora a gente pretende manter até o final, não ter mais nenhuma mudança. A gente sabe que isso está ensinando, né, muitas coisas para todo mundo, principalmente a responsabilidade para cada equipe e principalmente para vocês que tomaram frente disso. E aí eu queria que vocês me contassem mais sobre o que isso está ensinando para vocês. Olha, deu muita responsabilidade, saber que você está à frente de algo, muita paciência com jogador que não entende direito, times que não querem facilitar o trabalho, sabe? Então, trouxe muito essa questão de paciência, porque eu não posso simplesmente ir brigar com jogadores ou com os capitães. Então, essa parte de paciência é o que mais pega, assim, de entender o lado da pessoa também e conseguir arrumar um jeito que satisfaçam as duas partes. E organizar o tempo também, né? Porque, às vezes, principalmente nesses 2 primeiros meses que a gente estava organizando o regulamento, fazendo as coisas, toma muito tempo nosso. Então, a gente tinha que conseguir separar certinho a escola, fazer as nossas obrigações escolares e, ao mesmo tempo, organizar e conseguir tocar isso aí da forma mais rápida. Porque o tempo também ficou um pouco corrido da gente organizar, porque se demorasse muito, poderia acabar passando na frente do Mais, né? Que é o evento que a gente pretende colocar final. Então, a gente teve que tentar acelerar o máximo possível aí no tempo. E qual que foi o momento mais marcante até agora para vocês? Pra mim, assim, teve 2 momentos muito legais, assim. Que foi num jogo nosso, a gente colocou pessoas que não gostam tanto de esporte, mas que estão junto com o grupo, sabe? E aí a gente colocou um menino, e aí a gente colocou ele lá na frente, lá só pra fazer o gol. E aí ele fez o gol, todo mundo se abraçou, foi um momento de união, sabe? Muito bom. Teve outro momento também, só que não foi do nosso time, foi de outro time,
que aconteceu a mesma coisa. O menino que não tem facilidade com esporte, mas que estava junto com o grupo, permaneceu lá, entrou no jogo e conseguiu fazer um gol e foi um momento de união assim muito bonito, sabe? É porque tem uns que entendem mais de esporte, gostam mais do que outros, então vocês incentivaram também eles a participar. E pra mim também um momento mais marcante foi esse, só que a estreia também ditou muito, porque a estreia a gente também não é 100% focado em organização, é a primeira vez que a gente está tentando, né, organizar uma competição. E na estreia teve alguns problemas, então atraso de juiz, o pessoal tendo que ir embora por conta de horário e tudo mais. Isso marcou muito, porque a gente vai pegando isso pra gente e tentando fazer sempre melhor, para encaixar todo mundo, para tentar fazer o mais rápido possível e dar certo nas próximas vezes. Isso foi muito marcante mesmo. E o que vocês ainda esperam para os próximos jogos? A gente espera muita competitividade, muito jogo bom, muita alegria, sabe? Muita união entre equipes, igual teve esses momentos, que tenham mais, para que, sim, no final das contas, não seja só um campeonato, mas seja um momento de união entre salas, entre alunos, para que seja tudo muito bonito. E é legal ver essa rivalidade. Às vezes, antes do jogo, a gente consegue enxergar que as pessoas, não, a gente vai ganhar, não, o nosso time é melhor. E a artilharia também, junto com o aplicativo, foi trazendo mais essa competitividade. Não, eu que vou fazer mais gol, eu que vou ganhar o prêmio individual e tudo mais. E isso é o que a gente espera. Cada vez mais pessoas se interessando pelo esporte, mais pessoas vindo com nós nesse projeto e que nos próximos anos ainda continua, né, o máximo possível organizado ainda. E teve algum imprevisto? Tipo assim, na organização, nos jogos? Foi na primeira rodada que eu falei, né? Que foi muito marcante, que acabou tendo atraso e tudo mais. E isso aí prejudicou muito o time, né? Porque teve gente que estava considerando o horário de jogo e aí acabou atrasando, às vezes, até 1 hora o jogo das pessoas. E por conta, às vezes, que tem gente que trabalha e tudo mais, acabou atrasando nisso aí. Algumas reuniões também que acabou tendo algumas desavenças, menino brigando e tudo mais. Mas isso aí a gente vai levando. Eu falei do aprendizado que vocês levaram e também teve muito trabalho em equipe, né? De todos os times e vocês comentaram, né, que vocês colocaram pessoas que às vezes não queriam jogar e isso é, né, muito legal, inclui as pessoas. Sim. E vários times tiveram isso e é muito, muito bonito o trabalho de equipe de todos vocês, de todas as equipes. Obrigado. É meio difícil organizar, né? Porque às vezes a gente do terceiro ano não teve muito contato com o nono, que chegou às vezes só agora. Então, trazer isso, né, para dentro do esporte, que foi o que eu sempre foquei, que eu sempre gostei, que o PK também sempre fez parte, é muito gratificante mesmo ver que tá todo mundo se enturmando, todo mundo com um propósito definido. Vocês, tipo assim, pegaram a inspiração do GIS, como que foi? Ou não tem nada a ver, foi totalmente diferente? Assim, a gente já sabe que já tem um GIS há muito tempo, mas a gente sentia falta sobre a questão, tipo, minha sala contra a sala do outro, porque o GIS é separado, todo mundo junto, separado por equipes, e a gente sentia falta, tipo, essa questão, minha sala contra a sala do meu amigo, minha sala contra a sala do ano inferior. Então a gente trouxe essa questão do interclasse, que já é muito tradicional até no Brasil, com as ideias da Kings League para ser diverso e dinâmico. Então foi uma junção de tudo cooperando para ter essa competitividade, os benefícios do esporte, né, a disciplina, o esforço, o trabalho duro, tudo para trazer um pouco mais de diversão para a nossa rotina. Porque também nas salas tem gente que fica triste porque fica em time diferente do amigo, queria jogar junto. A ideia era realmente essa, trazer mais competitividade. A gente não sabe como que vai ser o GIS esse ano, depois do interclasse que está tendo, se vai realmente ter, como que vai funcionar, mas era tinha muita falta de competitividade, porque você montava um time, às vezes com pessoa que você nem conhecia, e no ano seguinte já era um time completamente diferente. Então você não trazia isso para você, era só ali jogar competição e pronto. Daqui 2 semanas, né, que era a duração da competição, já não teria mais nada e cada um pro seu lado, entendeu? Então faltava muitas vezes a vontade da pessoa de continuar com o time, continuar competindo, porque às vezes desanimava e tudo mais. E vocês, desde pequenos, sempre gostaram de assistir jogo, jogar, essas coisas? Eu nasci com a bola no pé, eu sempre joguei
em todo lugar possível, viagem com o time. Já joguei aqui na escola quando era menor, parei no tempo, depois eu voltei no nono ano a jogar no time da escola. Eu tive que parar também por causa de trabalho, essas coisas. E eu voltei agora esse ano também. Mas, assim, minha vida inteira foi dentro do esporte, dentro do futebol. Joguei handball também, já joguei vôlei. Então, sempre o esporte esteve junto com a minha vida, em todos os momentos, e sempre me ensinou muito. Eu também, desde os 6 anos de idade que eu jogo futebol. E infelizmente em 2022, com 15 anos, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho. E aí acabou que o mundo desabou, né? Porque eu vivi a vida inteira pensando no esporte, pensando no futebol. E aí quando a gente olha para trás e vê que não adiantou de nada, não serviu de nada, eu fiquei muito triste. Só que a escola, com o esporte, eu fui fazendo a recuperação, fisioterapia e tudo mais. Isso foi conseguindo me trazer de volta para o esporte, a animação, porque eu tinha perdido muito da vontade de jogar. E isso trouxe a animação de volta e, além disso, né, fazer parte da organização, participar desse esporte que a gente viveu a vida inteira, é muito gratificante realmente. Agora fazer parte da organização do outro lado, né, que a gente não viveu ainda. Eu acho que desde criança muitos meninos têm vontade de ser jogador de futebol. Sim. O sonho de muitos. Alguns realmente vão, outros, né, param de jogar também. E qual que é o esporte que vocês mais gostam? Tipo, vocês gostam mais de futebol, handball? Todos? Eu amo todos, assim, eu pratico todos. Desde criança, assim, eu sempre joguei futsal, handball, vôlei, basquete. Mas o futsal é sempre o que mais me pega, é o que eu mais gosto de jogar, é o que eu tenho mais facilidade, é onde meus amigos estão jogando, então onde eu me sinto mais à vontade de jogar. Então, o futsal é onde eu mais me identifico, assim, disparado. Mesma coisa, futsal disparado. Lógico, aqui em Franca, né, capital do basquete, a gente acaba vivenciando um pouco do basquete. Às vezes tem a FEA que organiza vôlei, handball, mas o principal realmente é o futebol e o futsal. E como que tá sendo lidar com tantas pessoas? Porque lidar com tantas salas, assim, tem que ter uma certa paciência, uma certa, assim, né? E aí eu queria perguntar para vocês se está sendo trabalhoso, se está sendo mais tranquilo. Olha, eu vejo com dois lados, assim, sabe? Que é a questão do trabalho, que é dificultoso ter que falar com um, mas atravessar a escola inteira para falar com o outro, organizar tudo certinho para todo mundo concordar. Mas tem a questão de conhecer, sabe? Eu conheci muitas pessoas mais novas que estão começando agora no nono ano, primeiro ano, pessoas que eu não sabia nem o nome. Hoje eu passo no corredor, eu converso com elas, cumprimento, tal, falo sobre o jogo. Então, me ajuda a conhecer muitas pessoas e ter essa relação de amizade com a escola inteira, sabe? Lidar com pessoas sempre é complicado, sempre é difícil, mas ao mesmo tempo essa interação é muito boa, porque a gente vai realmente conhecendo pessoas novas, vai identificando novas personalidades, aí você tem que arrumar algum jeito de contornar a situação, conversar com aquela pessoa da forma que ela recebe essa informação. E isso é complicado a gente, né, cada um interpretar de uma forma. Quando, por exemplo, vai ter reuniões, sempre tem alguma discussãozinha, alguém que não entende, a gente tem que repetir sempre a mesma coisa. Às vezes a gente manda algum negócio no grupo lá, ninguém responde, a gente fica esperando, não sabe se aconteceu, a gente tem que remandar, fica esperando um tempão para fazer as coisas, mas no final sempre dá certo, a gente costuma contornar a situação muito bem. E também as camisetas também, né? Cada turma faz uma camiseta também, como que é? É bem difícil escolher a logo, essas coisas? Bom, a questão da camisa vem como identificação, sabe? A questão de usar como uniforme à parte, você tendo um dedinho seu dentro do seu uniforme, que você pode usar no dia a dia, é muito legal, sabe? No nosso caso, assim, do nosso time, veio com meio que uma tragédia, uma notícia triste, de um amigo nosso que teve o apendicite. Então a gente juntou para dar apoio para o nosso amigo. A gente criou o nosso nome do time baseado nesse problema que ele teve e foi muito divertido, foi muito engraçado, todo mundo rachou o bico. Quando a gente levou a sério, o povo não acreditou, sabe? Então a gente fez camisa, é a nossa segunda camisa que a gente faz, a gente fez ano passado, esse ano a gente fez de novo. Então usar como uniforme, às vezes a gente vai jogar entre amigos, a gente vai com essa camisa como um time mesmo, sabe? Essa questão da união, da identificação. Ele não reclamou, né? Então a gente vai... Ele não achou ruim. Aí, questão de... Assim, para outras salas, às vezes é mais difícil criar um nome, sabe? Mas
a gente vê, sabe, que a cada sala que faz um time, que faz uma camisa, tem uma identificação com eles, sabe? Tem algo que eles sentem pertencimento. Então, tem time que fez com logo de supermercado, tem time que fez coisa de sanduíche. Que criou o próprio do zero também teve. Criou teve o próprio do zero. Então, foi muito legal ver essa identificação e ver que de cada partezinha, assim, sabe, tem algo que representa a sala, representa a turma. E que é muito legal ver essas pessoas unidas num propósito só. E a gente liberou principalmente porque o pastor, né, permitiu, logicamente, mas também o giz, todo ano é uma camiseta, um modelo muito parecido, e às vezes as pessoas não gostavam, reclamavam da cor da camiseta, do modelo dela e tudo mais. E aí a gente deu essa liberdade para as pessoas próprias criarem a sua própria camiseta. Lógico, tem que passar sempre pela capelania, pela coordenação, eles têm que liberar tudo certinho para ver se não tem alguma coisa errada, que vai fazer mal para alguém ou algo do tipo, mas liberar também pelo que ele falou, né, dar essa identificação, a pessoa se sentir mais parte daquele grupo, porque tem gente que às vezes não sente muito que é um grupo da sala e eu fico separado do restante da sala. Então a camiseta enturma a pessoa, faz ela entrar dentro desse propósito. E isso é muito interessante para seguir também dentro da escola, o ambiente dentro da escola. E é bem difícil também, né? De todo mundo gostar, todo mundo gostar da cor. Sempre tem algum problema, alguém que não concorda. Lá na nossa sala a gente tem um que fez o ano passado, fez esse ano de novo, e todo mundo sempre gosta, né? Ele consegue fazer isso aí com muita facilidade. As outras salas eu não sei direito como que foi, né? Questão de formação e tal, o número, mas eles foram tirando dúvidas no particular, perguntando o que podia, o que não podia. E até agora, grande parte das equipes, eu acho que a maioria está com uma camiseta própria. E pode, né, tá gerando dúvida, assim, até na escola toda, do que é mesmo a Kings League. Aí eu queria perguntar pra vocês, o que é mesmo? Porque a gente tá meio acostumado a ver o futsal, a ver até jogo de campo mesmo. E aí eu queria que vocês explicassem isso. Bom, a Samaritanos League, que é o nome da nossa competição, ela funciona da seguinte forma. A bola começa no centro da quadra, com um jogador e um goleiro de cada equipe na ponta. Ao apito do juiz, esses jogadores podem ir ao centro, pegar essa bola e vai começar 1 minuto e meio de 1 contra 1. E os goleiros. X1, né? Isso, o X1. Depois de 1 minuto e meio, entra um jogador de cada lado, fazendo 2 contra 2. Depois de 1 minuto e meio, entra mais um jogador de cada lado, 3 contra 3. E depois de 1 minuto e meio, entra o quarto jogador, fechando o futsal normal. Após esse período, vem o chamado pênalti do presidente, que ele pode ser acionado em qualquer momento do jogo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Esse pênalti do presidente é um professor ou um funcionário dentro do Samaritano inteiro. Então, tem caso de professor, tem o técnico do futsal, tem inspetor também, que é presidente. Então, essa pessoa que é o presidente da equipe, cada equipe tem um, ela pode bater um pênalti e já ajudar o time com um gol, caso ela acerte o pênalti. Caso esse funcionário não esteja no momento, acontece o shootout, que é um jogador de linha, sai do meio da quadra sozinho contra o goleiro. E ele tem 5 minutos para finalizar a jogada. 5 segundos para fazer. 5 segundos para finalizar a jogada, para finalizar a jogada e tentar fazer um gol para o time. Então essas são as regras. E aí, tirando isso, 15 minutos cada tempo. Tirando essa parte, o futsal normal. O presidente já foi determinado, então eles mandaram para a gente da organização quem que seria os presidentes de cada um. Ele vai por conta deles pesquisar a disponibilidade do presidente. Então, o Interclasse é toda segunda-feira. Então, você não pode também escolher um funcionário que não vai estar aqui na segunda-feira à tarde, porque senão você vai ficar batendo só shootout e ele não vai ter a oportunidade de vir aqui. Então, a gente deu o aval para as escolhas de cada um e já foi pré-determinado antes. No caso, agora que já iniciou a competição, não tem mais essa possibilidade de mudança ou algo do tipo. Ele vai seguir até o final junto com a equipe. É bom que ele acompanha os jogos isso. também, participa. Faz parte do aluno e professor, né? Porque às vezes é só um que manda, o outro que fica obedecendo ali, e agora ele faz parte da equipe, vai junto com a equipe até o final do campeonato. E essa parte até é interessante, assim, porque traz muita essa relação de professor-aluno, sabe? Então, o tal professor é meu presidente, ele foi lá e errou o pênalti dele. Aí chega na aula dele, a gente brinca com ele, zoa com ele, porque ele errou o pênalti. Mesma coisa se é um professor do time adversário,
vai lá e erra o pênalti, a gente brinca com ele, ou então ele acerta o pênalti e ele brinca com a gente. Então essa relação professor-aluno também cresceu bastante e é muito legal ver. Que cria uma intimidade, né? Isso. Com os Sim, alunos, com os professores. Sim. A maioria das escolhas, né, são feitas já por professor que você tem um pouco mais de intimidade, porque você não vai escolher um que você às vezes não conversa, não tem nenhuma relação. Mas aprofunda ainda mais essa relação. Por exemplo, o nosso professor que a gente escolheu, né, para a nossa equipe do terceiro B, já foi o nosso paraninfo lá no 9º ano. Então já vai cativando essa amizade, vamos dizer assim, porque vai trazendo ao longo dos anos cada vez mais intimidade, e aí chega no terceiro ano, nosso último ano, e ele ainda está com a gente, ele ainda faz parte ainda mais do interclasse. E para de ser só professor e aluno. Sobre a questão das funções, né, de goleiro, essas coisas, é a equipe mesmo que decide e tem uma certa, tipo assim, um limite de pessoas. Essa questão de funções dentro da quadra, a gente deixou todas com os capitães e os próprios times ter essa liberdade de escolher. Então, tal pessoa é melhor no gol, ela vai no gol. Tal pessoa é mais coletiva, ela pode jogar no 3 contra 3. Então, a própria sala define quem vai jogar e quem não vai jogar. Assim, a gente não tem nenhuma participação perante a isso. É porque a gente veio antes, né, nas salas, pesquisando por cada um, e aí a gente falou para a sala determinar o próprio capitão. Ou seja, a sala inteira entrou em um consenso, determinou o capitão, e esse capitão tem contato direto com a gente. Então, se por acaso tiver alguma equipe que está tendo algum problema em questão, um jogador não está entrando, ele está ficando bravo, porque aconteceu um episódio desse de um menino que se sentiu triste porque não tinha conseguido entrar na equipe. Então, o fato da gente ter escolhido essa pessoa e a sala que ter se envolvido para a escolha dessa pessoa faz parte da gente conseguir um contato direto com a sala e dessa forma eles próprios criarem as suas responsabilidades. Ou seja, se o capitão tiver algum problema em questão da equipe, ele que vai ter a obrigação de resolver. A gente só vai repassar, tem um problema muito sério. Aí a gente repassa para a coordenação, para a capelania e tudo mais. Porém, a maior parte deles que vão tomar suas próprias decisões. Então, vai ter alguma substituição. Não tem limite de substituição dentro da competição. Então, se você quiser rodar o time para todo mundo jogar, você pode fazer isso. Porém, não, é um jogo mais difícil, um jogo mais complicado, a gente vai escolher os melhores e dentro disso a gente vai seguir a competição, seguir o jogo com os melhores. Então, eles próprios tomam a responsabilidade e se tiver algum problema, eles que têm que resolver. Não vai envolver a gente, não vai ter relação direta com a gente. Não, você tem que colocar ele. Não, você não pode colocar ele por causa disso. Eles que vão determinar suas próprias responsabilidades. A única delimitação que a gente colocou é a questão do próprio time, só pode ter jogadores da sala. Então não pode ter a transferência de jogador de sala A vai para sala B. Isso a gente não deixou. Então, para ter essa questão da união da sala. Então, o 9º A só pode ter jogador do 9º A. O terceiro B só pode ter jogador do terceiro B. É a única delimitação que a gente colocou. De resto, toda a responsabilidade é do time. E se, por exemplo, alguém faltou, alguém machucou e eles precisam de alguém, precisam mais reserva, como que faz? Bom, a gente sempre tentou adaptar ao máximo para que todos participassem. Então, já aconteceu o caso de um time chegar em mim e falar porque a gente só tem 4 jogadores para jogar. Então, a gente sempre procura contornar essa situação. Então, às vezes, tal horário, uma pessoa que não ia conseguir vir, vai conseguir vir. Então, a gente troca esse horário para essa pessoa conseguir vir, para que o máximo de pessoas possível consiga jogar, para que não tenha caso de WO, de desistência. Então, nunca aconteceu um caso de, tipo, uma sala ficar sem jogar uma partida, até agora, né? Porque a gente conseguiu contornar. Mas se caso venha a ter, a gente sempre procura dar outra saída para essa sala. Então, às vezes um jogador que não vai jogar tanto assim, ele consegue jogar essa partida porque outros jogadores não vão conseguir participar. E antes mesmo da competição, quando a gente anunciou que teria competição, a gente já pediu uma lista de nomes, de inscrição. Só que teve alguns problemas, que uma equipe às vezes passou 10 nomes, só que desses 10 nomes, 6 não vai conseguir ir. Então a gente conversou, né, no grupo, todos os capitães de todas as equipes que estariam participantes. E aí a gente fez uma votação, pediu, vocês aceitam trazer um menino que não está inscrito na competição só para jogar esse jogo? No caso, é um menino da escola, da própria sala, só que para conseguir contornar a situação do WO. Porque a gente sabe que
Muitas vezes as pessoas ficam na expectativa, principalmente que foi um acontecimento na estreia, fica na expectativa de jogar, a outra equipe de jogar também. E aí, às vezes, no final das contas não vai dar certo de jogar. Então a gente conseguiu contornar essa situação e fazer com que esse menino conseguisse jogar mesmo sem a inscrição. Depois, futuramente, ele conseguiu até se inscrever. Mas para conseguir tocar a equipe, conseguir fazer com que a equipe jogasse e estreasse dentro do campeonato. Porque também, às vezes, o adversário fica na expectativa do jogo. Sim. E aí, às vezes... E aí chega lá da WO e aí... Nossa, Aí quer jogar, não pode. não pode jogar. Então a gente já pediu, né, uma lista de nomes antes, né, para não ter problema em questão de inscrição e tudo mais. Só que a gente abriu algumas exceçõezinhas às vezes para contornar a situação, desde que todo mundo tenha, né, entrado num consenso e seja liberado. Houve algum caso de, tipo assim, antes de começar os jogos, de uma sala não ter time o suficiente? Aconteceu alguma coisa desse tipo? Aconteceu 2 casos, assim, de uma sala que tinha jogadores, mas os jogadores não queriam vir. Então a gente foi lá, a gente conversou com o capitão, a gente conversou com os alunos, a gente falou, poxa, vamos jogar, é legal. A gente mostrou os benefícios do esporte. Incentivou também. A gente incentivou e tal. E deu certo, eles conseguiram participar, eles estão participando. E teve outro caso também de um time que inscreveu a continha, assim, sabe? Inscreveu 6 jogadores e chegou no dia, um jogador não ia poder vir, o outro quebrou o braço. Então a gente teve que contornar, que igual o Vinícius falou, a gente teve que abrir uma exceção nesse caso. Mas foi uma reunião em consenso com todos os capitães e todos os capitães se prontificaram a abrir essa exceção para que não houvesse o caso de WO. E também às vezes mexer em horário de jogo, fazer alguma mudancinha, mas a gente sempre tenta conversar com todas as equipes para ver se essa mudança pode ser realmente realizada. Mas a maioria das vezes está todo mundo comprometido com o andamento do interclasse, então a gente conversa com eles e a maioria das vezes eles aceitam as propostas, se prontificam a continuar e tudo mais. E vocês pensam em colocar, tipo assim, por exemplo, outro esporte além do futebol, futsal? Olha, a gente sempre está aberto a esportes. Igual eu disse, eu sempre fui maluco em esporte. Então, assim, no momento que me chegarem me pedirem para eu fazer tal esporte, assim, eu não vou pensar 2 vezes. Então, às vezes, questão de logística, às vezes o pastor não libera, até para não atrapalhar a rotina de estudos dos alunos. Mas se caso o pastor queira, a gente é o primeiro a topar a ideia e entrar de cabeça em tudo. Mas aí também vai da questão dos responsáveis, né? Porque a gente se prontifica, ele perguntou pra gente, e tudo mais, vocês realmente vão fazer isso no futsal? A gente falou, não, a gente obriga e vai conseguir fazer isso, a gente vai fazer isso e vai entregar pra você certinho. Então ver se vai ter alguma oportunidade a mais para nós, vendo que por enquanto, né, que tá dando certo, que tá andando de forma correta, mas se por acaso aparecer alguma oportunidade, a gente com certeza consegue entrar nisso aí. Porque também tem gente que gosta só de um esporte. Eu gosto só de handball e não vou jogar mais nenhum. Aí acaba não jogando. Que o futsal é um pouco mais fácil, né? Porque grande parte das pessoas praticam futebol ou futsal também. E muita gente também vive nesse universo. Às vezes eles não jogam, mas assistem jogos na TV. Às vezes a família também tem algum jogador, alguém que faz parte. E é um pouco mais fácil. Outros esportes acabam sendo mais difíceis e às vezes exigem também um maior número de pessoas. Por exemplo, se for handball, 7 pessoas no mínimo. Então acaba que às vezes algumas salas a pessoa não vai querer handball porque às vezes não gosta. É um esporte mais incomum e além disso também tem um problema da quantidade, que tem que ter mais alunos, tem que ter mais disposição, mas ver o que vai acontecer daqui para frente, né? E como que está sendo reconciliar, né, a escola com a interclasse, com tudo isso de ver, de correr atrás? Assim, no momento que o pastor chegou na gente para dar essa ideia, ele frisou bastante que a prioridade é os nossos estudos e nossas obrigações como estudantes. E que depois disso que tem que vir o interclasse e tal. Então, conciliar às vezes é um pouco difícil, mas, assim, se tiver conflito de horários, a prioridade é sempre o estudo, é sempre focar no vestibular, na faculdade. Só que muitas vezes a gente tem esse tempo livre, que a gente fica meio ocioso, e aí é onde entra o interclasse, onde ocupa a nossa semana, nossa segunda-feira,
ocupa os assuntos que a gente está falando dentro da escola, sempre vai ter tal jogo, tal jogo ficou esse resultado. Então, sempre é meio fácil conciliar, mas quando há conflito, a prioridade é sempre o estudo. A gente tenta sempre buscar, né, o horário de intervalo, então que a gente está mais livre para fazer reunião, para conversar com o pastor, para conversar com os meninos se tem algum problema na questão das equipes. Mas às vezes sai um pouquinho desse horário, às vezes uns 10 minutinhos a gente perde uma aula, mas acaba que a gente consegue conciliar muito bem, porque a gente já vem planejando, né, já faz algum tempo, desde fevereiro que a gente está com esse projeto, então a gente já vai fazendo algumas mudanças em questão de rotina. Segunda-feira é realmente bem difícil, porque é à tarde, né, então pega a parte da manhã a escola, a parte da tarde, aí tem alguns negócios para resolver à noite, porque sempre tem algum problema, tem que organizar súmulo, o aplicativo, as coisas, acaba tomando um tempinho a mais, só que vai dar a gente também que se propôs, né, a continuar com essa obrigação, a manter o máximo as nossas obrigações realmente da vida pessoal. E vocês imaginam que esse formato do Samaritanos League pode continuar nos próximos anos? Vai continuar depois que vocês forem fazer faculdade? Vai continuar desse jeito? Bom, a gente deixou tudo bem preparado para que tenha os próximos anos. Então a gente criou uma logo, a gente criou o regulamento tudo certinho, não só para esse ano, mas para todos os anos. Então é um projeto longevo para que cheguem, então, o pessoal que está no 9º ano esse ano, que quando chegar no 3º consiga organizar igual a gente organizou, para que seja, sim, futuramente algo que seja tradicional dentro da escola, né? Que esse é o primeiro ano, mas que seja o primeiro de muitos. A gente pretende realmente continuar com isso. Se às vezes mais para frente alguém quiser, né, tocar esse projeto, alguém do primeiro, do segundo ano que vai continuar com isso, a gente pretende, lógico, dar algumas ajudas, porque a gente sabe que é difícil. A gente pegou a primeira vez e viu que é bem complicado saber lidar com as pessoas, fazer regulamento. Então, se precisar de alguma ajuda, a gente vai ajudar, vai ir atrás, vai correr atrás, mesmo distante, para continuar esse projeto, né? Deixar um pouco do nosso nome fazendo parte disso aí. E vocês já são terceirão, né? Então, só mais esse ano e acabou. Mas vocês mudariam ou ajustariam alguma coisa para os próximos anos? Olha, eu mudaria a questão de jogos. Então, às vezes deixar um pouco mais de tempo, às vezes até tirar um pouco mais de tempo, dependendo da saúde, assim, dos alunos em si. Então, mas, tirando isso, eu acho que é tudo muito encaixadinho. Todo mundo gostou bastante, todo mundo foi bem adepto. Então, de agora, assim, nos próximos anos, eu acho que não vai ter mudança. Mas, assim, daqui a 4, 5 anos, eu acho que tem que ter, sim, essas mudanças, porque faz parte, assim, e adere mais, né? Então, a pessoa que está aqui estudando aqui, ela está vendo o que está acontecendo, e às vezes ela tem uma ideia que a gente não teve, uma adaptação que a gente não pensou, e que, se for boa, a gente não vê problema nenhum em ter e mudar essas regras. Atualizar o aplicativo. Sim. Deixar essa liberdade para eles realmente ir continuando o projeto, né? Porque sabe que cada vez vai mudando a geração, então não tem como manter. Às vezes as coisas que a gente gosta agora, que a gente propôs agora, lá para frente eles vai ser totalmente diferente na cabeça dos alunos. Então dá essa liberdade realmente para eles fazerem de acordo com os anos. Foi até uma questão do que o pastor falou muito comigo, assim. Quando eu estava numa das reuniões para montar o campeonato, ele falou sobre essa questão de legado. Deixar uma história, deixar um legado, deixar uma tradição. Então, a gente fez, não para ter o nosso nome ou para vir dar entrevista, mas sim para ter algo palpável para os alunos, para que os alunos se sintam participantes, se sintam acolhidos dentro do Samaritano, e que deu certo, e que dê muito mais certo do que já deu, e que seja algo muito longevo e que deixe um legado de fato. Sim. E se vocês têm mais alguma coisa que vocês querem acrescentar, falar? Bom, eu queria deixar aqui o nosso aplicativo. Ele vai estar aqui na descrição para que vocês acessem. Lá tem tudo certinho, é bem fácil de mexer. Então tem as rodadas, tem o regulamento, tem a artilharia, tem tudo lá bem facinho para vocês. A gente vai deixar aqui na descrição e a gente pede que vocês acompanhem lá, tá?
Isso, fazer parte também, se propor a fazer parte, porque tem às vezes pessoas que não estão dentro da interclasse, às vezes não tá jogando, mas ir para assistir, ir para fazer parte, para torcer para sua própria sala, acompanhar dentro do aplicativo, e isso também ajuda a formar assunto dentro da escola. Muitas pessoas falam sobre interclasse, comunicam sobre o interclasse, e isso é muito bom, porque traz cada vez mais integração entre os alunos. Então, eu queria agradecer vocês por ter tido um tempo para vir para cá, falar pra gente, falar pro público. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Contar pra gente como que foi, né? Criar tudo isso. Sim, Muito obrigada. Realmente difícil, tem uma história grande por trás, mas está dando certo, está fluindo. A gente agradece realmente por dar a gente a oportunidade de conseguir divulgar o nosso trabalho, conseguir mostrar como que está sendo, apresentar para as pessoas como que foi toda a trajetória até chegar no projeto final. E esse foi mais um episódio do Conexão Samaritano. Hoje conhecemos um pouco mais sobre a criatividade, o esporte e o protagonismo estudantil. Obrigada a todos que acompanharam. E até o próximo episódio.